Boa noite a todos. Eu sou a Natasha Barzag Genem, diretora cultural da Japan House São Paulo. A gente está aqui hoje na nossa primeira live. Como vocês sabem, a nossa sede na Paulista está fechada e a gente tem desenvolvido um programa bem intenso para as plataformas digitais, que a gente batizou de hashtag JHSP Online. Então, fiquem atentos às novidades todas que a gente tem postado diariamente. E hoje, para inaugurar nosso programa de lives, enfim, em excelente companhia, com um assunto que é realmente de grande interesse e bastante abrangente, a gente vai falar sobre o wabi-sabi, que é um conceito de estética japonesa, que tem uma grande influência também para os artistas, os designers, arquitetos. E para isso a gente vai conversar com a Michiko Kano, que é professora de História da Arte Asiática na Unifesp, e com o Gerson de Oliveira, que é designer, sócio fundador da Vírgula Ovo. E eu estou aqui junto com o Paulo Werneck, que é não só nosso grande colaborador e companheiro e amigo, mas, enfim, todos aqui vão estar amigos, aliás, aproveito para dizer, mas que também é curador do Clube de Leitura da 451, com a Japan House São Paulo, desculpa. E a primeira live acho que eu também estou um pouco tensa, porque eu só me vejo, então está um pouco difícil. E vou passar a palavra para ele, não sem antes agradecer também a colaboração da Isabel Diegues, da Cobogó, um livro recém-lançado dedicado ao assunto. Então é isso, espero que vocês aproveitem aqui nossa conversa. Paulo. Oi, Natasha. Bom, gente, boa noite. Muito obrigado aqui pelo convite. É muito bom estar sempre com vocês na Japan House. E ao seu lado também, né, Natasha? A gente apresenta juntos o podcast da Japan House, que foi sobre literatura, essa primeira temporada. A gente falou muito de livros e, por isso, é muito legal a gente estar aqui para falar de um livro que acabou de sair, que fala justamente sobre essa estética japonesa do wabi-sabi, né? Que é uma tendência cultural que se observa em vários campos. E um dos sinais disso é justamente esse livro que acabou de sair pela editora Cobogó, que tem esse título Wabi-sabi, para designers, poetas e filósofos, né? Então o livro já mostra de cara essa abertura, esse diálogo que ele estabelece com pensadores, com poetas, com artistas, né? Então nós vamos falar essa noite sobre a riqueza desse conceito que já não é mais aqui nessa conversa só um fenômeno localizado no Japão, né? Ele partiu do Japão e ele agora influencia artistas como o Gerson de Oliveira, que é um designer que tem aí o wabi-sabi nas suas referências, a professora Michiko, que é uma especialista em arte japonesa, em arte asiática, e vai nos trazer os fundamentos teóricos, né, sobre essa estética. O livro está disponível já à venda para todo mundo, inclusive a editora, para comemorar essa primeira live da Japan House São Paulo, está concedendo aos participantes, aqui a todo mundo que estiver nos assistindo, pode comprar o livro com um cupom de desconto. Então, ganha 40% de desconto no site da editora. Então, a gente agradece também a Cobogó por ter feito essa gentileza com com o nosso público. Muito bem, nós vamos conversar aqui, o nosso esquema que a gente combinou antes prevê 20 minutos para cada um, falando um pouco sobre o wabi-sabi, cada um da sua perspectiva, e depois a gente vai abrir para conversas. Né? Aí pelo chat do YouTube, quem estiver participando pode encaminhar perguntas para os nossos convidados e a gente põe na roda, a gente discute. Não é necessário ter lido o livro que a gente pautou aqui, então esse livro é mais ou menos um pretexto, é uma bibliografia que a gente está utilizando para conversar sobre esse assunto que tem interesse geral e que com certeza quem não leu o livro vai ficar por dentro aqui com a nossa live. É isso, gente. Então, eu queria agradecer a você, Natasha, pela apresentação, dar um alô para o Gerson, que está ali, e passar a palavra para a professora Michiko, que vai nos trazer aí um pouco da história desse conceito, dessa estética dentro da arte japonesa, né? Boa noite, professora. Boa noite, Paulo. Boa noite, Natasha, Gerson e a todos os ouvintes. Eu sou Michiko e é uma honra e um prazer enorme estar aqui na primeira live da Japan House.
E gostaria de falar a respeito do wabi-sabi, a estética do wabi-sabi, que é uma estética muito peculiar japonesa e muito conhecida no Ocidente. No entanto, eu acho que eu devo começar a falar primeiro da dificuldade de tradução. É muito difícil a gente pegar uma palavra que está dentro de um contexto social, cultural, histórico e trazer para um outro contexto sem que ela se modifique. Porque as palavras, a linguagem, ela está associada intimamente com o contexto. E, principalmente em se tratando de termos estéticos, ele é mais complicado ainda. Segundo, eu acho que conceituar nomear, é colocar o pensamento dentro de uma caixinha. E, na verdade, o conceito é um sistema lógico, racional, que faz muito parte do pensamento ocidental, o que não é muito a praia dos japoneses. Porque antes da ocidentalização japonesa, os japoneses tinham uma sensibilidade mais aguçada do que um pensamento lógico-racional. Então, o próprio Leonardo Cohen, que é o autor do livro, ele diz assim: como o wabi-sabi não é redutível a fórmulas ou frases feitas sem que sua essência seja destruída, salvá-lo se torna uma tarefa difícil, né? Então, realmente, o wabi-sabi a gente pode compreender de várias maneiras. E ela tem, o termo tem uma abertura, e é um pouco isso que eu vou tentar fazer. Quem me dá essas dicas é o filósofo Heidegger, e ele diz assim: olha, para a gente falar de coisas de outras culturas, a gente deve fazer acenos. Em se tratando da dificuldade de tradução. E a gente tem que produzir uma ampla oscilação. E é um pouco isso que eu vou tentar fazer isso aqui agora. Bom, o próximo, por favor. Então, vou começar a falar um pouco, contextualizar um pouco o que é o wabi. O wabi, ele se origina do wabishi, que originalmente era algo não prazeroso, como murchar, definhar, coisa abandonada. Isso já no século VIII aparece na literatura japonesa. Mas ele inverte a semântica a partir do século XII, mais ou menos, quando aparece a arte do Zen budismo, como principalmente a cerimônia do chá, e o inja, que são pessoas reclusas que da cidade eles saem para ir a montanhas e ficam morando sozinhos dentro de uma casa bem rústica, bem pobre. Próximo, por favor. E o sabi, ele é mais relacionado com o tempo e os efeitos do tempo. Eu coloquei aqui uma imagem que é uma ferrugem, né? Que é também uma outra leitura. O sabi, vocês estão vendo sabi, o ideograma, e esse ideograma significa ser melancólico. Mas o sabi é também a ferrugem, né? O som sabi, um outro ideograma que a gente vai ver daqui a pouco, mas também é ferrugem. Então, olha que coisa bonita. A gente precisa ter uma outra percepção para a gente perceber a beleza numa ferrugem, por exemplo. E origina-se também com sabo, susabi, que também tem a sua semântica negativa. O próximo, por favor.
E aí a gente tem o ideograma enferrujado, que acabei de falar, mas essa semântica negativa também se inverte, também no século XII e XIII, com a poesia. O próximo, por favor. Então, voltando ao Wabi, o Wabi é uma apreciação estética da pobreza. Então, a gente apreciar as coisas na pobreza, as coisas simples. E estar satisfeito com um pequeno e rústico casebre, comendo vegetais colhidos do vizinho, e talvez ouvir o tagarelar da gentil chuva da primavera. Olha que lindo! Ouvir o tagarelar da chuva da primavera, gentil. Ou seja, você estar com uma sensibilidade muito aguçada em relação à transformação da natureza, em relação à própria natureza, porque você é um dos integrantes dessa natureza e você vai produzir poesias haikai, você vai produzir desenhos, pinturas. Próximo, por favor. Agora, o sabe já tem a ver com o tempo, né? O florescer do tempo. O tempo também floresce. A pátina do tempo, ou seja, o registro do tempo nos objetos. Não se trata apenas de envelhecer, de entristecer, mas o sabe é entristecer se enriquecendo, envelhecer se enriquecendo com isso. Então, a pobreza tem uma semântica dupla, né? É a ausência do luxo material, é a ausência do requinte, mas enriquecida no espírito. Diz o Izutsu, a consciência metafísica do eterno vazio. O próximo, por favor. Então, eu escolhi uma imagem que mostra o material, né? A materialidade está presente, uma coisa rústica, uma coisa que a gente nota o passar do tempo, a textura dos veios da madeira, o soltar da pintura, marcando o tempo. O próximo. E aí eu tentei fazer uns acenos, né, como diz o Heidegger, porque para a gente entender um pouco o wabi-sabi, a gente tem que... É interessante aproximar a partir de algumas características. O próprio Koren, ele começa assim, o wabi-sabi é a beleza das coisas imperfeitas, transitórias e incompletas. É a beleza das coisas modestas e simples. É a beleza de coisas não convencionais. O não convencional para um olhar ocidental, não é? Então, a gente tem a incompletude, a imperfeição, a simplicidade, que é uma coisa assim... Por que a gente vai dar alguma coisa completa, acabada para o outro? Por que não deixar incompleto para o outro poder complementar? Por que a gente não deixa oculto? A gente fala muito em estética do oculto, a gente ocultar alguma parte. Ou estética da sugestão, a gente sugere, a gente não coloca o todo, mas dá uma sugestão, porque se o outro complementa, é uma comunicação coparticipativa. É muito mais interessante do que uma comunicação unidirecional, né? Hoje em dia, com a globalização e com o mundo virtual, cada vez mais a gente coparticipa. E a questão da simplicidade e naturalidade. Bom, as coisas naturais são bonitas, a natureza é bela. E a madeira, no seu
com a sua textura, sem pintura, onde a gente possa ver os veios da madeira. Isso é bonito. Para que a gente vai mascarar o material, né? Então, por exemplo, os japoneses adoram comer sashimi, né? Um peixe no seu estado mais natural possível. Por quê? Porque é a forma mais natural. Quando o alimento, que é um outro ser vivo, não é? Tem a energia aqui, e a energia aqui se perde quando a gente cozinha, quando a gente coloca as mãos. Não, o natural é o melhor, né? É quando conserva mais a energia aqui. A questão da rusticidade é algo muito presente no wabi. A questão do vestígio temporal, que é o último, ele tem a ver muito com sabe, né? É aquela coisa velha, mas rica, com sabedoria, elegância e requinte. Bom, a gente tem a questão da efemeridade, que é uma coisa muito presente na cultura japonesa, né? A gente sabe que a cerejeira, que é a flor que simboliza o Japão, é uma coisa efêmera. Você vê florescer e uma semana depois você não vê mais. Porque os japoneses têm uma noção muito, têm uma consciência muito forte de que tudo é efêmero na vida. Nós somos efêmeros na vida. E o que a gente está passando agora também vai ser efêmero. E a questão da assimetria tem a ver com a questão da imperfeição e incompletude, porque tudo que é simétrico, tudo que é divisível por 2, ela leva mais à perfeição. A simetria ou a irregularidade ou a questão triádica, não 2, mas 3, ela leva a uma assimetria. Vamos para o próximo? Então, eu trouxe algumas imagens, não é? Então, eu tenho aqui o solo de um jardim, onde eu tenho pedras, mas são pedras no seu estado natural, não são cortadas geometricamente, né? E ela não é ordenada de uma maneira geométrica também, ela tem uma organicidade, né? E olha, é muito mais difícil isso do que você cortar a pedra como você quer. Porque para você escolher fazer essa montagem, você tem que ter um monte de pedras para você escolher qual é que mais se adapta à sua montagem, né? A do meio, eu tenho uma parede rústica, simples, onde eu vejo a ação do tempo. É sujo? Ou pode ser belo? O outro, eu tenho uma pedra onde tem água, tem um bambu no seu estado natural. Geralmente a gente tem isso quando a gente vai para o santuário shintoísta e a gente vai se purificar, né? Uma coisa parecida a gente tem na cerimônia do chá também. Então, são materiais naturais, não pintadas. O próximo, por favor. Eu trouxe outros exemplos também, onde eu tenho o papel, né? O papel como material. O outro que é de pedras, também pedras brutas, e uma parede, um muro, onde a gente pode sentir o barro, a parte descascada. Enfim, próximo. E eu trouxe aqui duas xícaras, né? Que são um do Honami Koetsu e o outro do Chojiro. Os dois mais ou menos do século XVI, XVII, e são cerâmicas, raku preto. E aqui a gente pode ver o quê?
uma naturalidade, uma certa deformação, muito diferente daquilo que está lá em cima, que é uma porcelana chinesa, onde a gente tem uma coisa mais regular, mais perfeita. E aqui, nos dois exemplos abaixo, eu tenho o que o mestre Rikyu, Senno Rikyu, mestre de cerimônia do chá, ele prega a não perfeição, ele prega um deforme, mas uma deformação que não pode ser proposital, porque aí não é o que a gente chama de wabi-sabi, mas é uma deve ser uma deformação mais natural, né? Que tem a ver com a forma da mão, tem a ver com o manuseio, com a gestualidade, e também a gente sabe que numa cerâmica raku, o acaso entra muito nessa composição. Então, a cor, essas cores são, a gente não dita, a gente não planeja, mas é algo que é uma consequência do acaso. O próximo, por favor. Professora, faltam 5 minutos para encerrar a sua intervenção. Obrigado. Tá bom. O templo zen budista, Ryoanji, onde eu tenho as pedras, as rochas naturais, os musgos, e eu tenho aqui os muros, né? Que estão sujos. Será? Ou será que é o registro temporal que é também bonito de se apreciar? E aqui a gente tem a ver muito com a relação também, né? A relação com a estação do ano. Se a gente vai no outono, o jardim é de uma maneira. Se a gente vai na primavera, é de outra maneira. O próximo, por favor. O kintsugi é uma forma de a gente aceitar o nosso erro. Eu quebrei uma tigela, mas eu posso aproveitar esse acaso, essa quebra, e fazer disso um design. Tradicionalmente, emendava-se com a laca japonesa, o charão, colocava o ouro. Hoje em dia a gente coloca uma cola, o ouro, enfim, mas é uma maneira, é a natureza, né? É aceitar as coisas naturais. A gente também pode quebrar. O próximo, por favor. Esse é um templo de musgos que se chama Saihōji, que o musgo, né, é maravilhoso. Quer dizer, não era para ser de musgos, mas por um acaso o musgo invadiu o templo. O próximo, por favor. Eu quero terminar com uma poesia tanka de Fujiwara Ietaka, que eu vou ler em japonês. Hana o nomi matsuran hito ni Yamazato no Yukima no kusa no hana o misebaya. É uma poesia, vocês sabem que a poesia, essa é uma poesia tanka, mas a poesia haikai, que é mais famosa, que é menor ainda, 5, 7, 5 sílabas. Aqui eu tenho 5, 7, 5, 7, 7 sílabas. Eu não traduzi, porque traduzir para o português traduzir poesia é uma coisa muito difícil. Mas é um pouco assim. Para quem espera somente a flor, eu quero mostrar a flor, a erva primaveril que está dentro da neve, numa vila da montanha. Ou seja, a gente está muito acostumada a ver as flores, mas a gente não vê o que está embaixo da neve, uma simples erva primaveril, que espera, que está oculta, escondida, durante todo o inverno, para depois ela
aparecer na primavera. Eu acho que é um pouco uma mudança da nossa percepção. E essa percepção, eu acho que a gente está começando a ter com essa quarentena. A gente começa a ter uma outra visão do mundo, das coisas. Talvez a gente esteja imerso, não na neve, mas dentro da casa de cada um. E a gente está começando a enxergar as ervas primaveris. E eu acho que se existe algo que a gente possa fazer nessa quarentena, além de muitas outras coisas, é aguçar um pouco a sensibilidade, a nossa sensibilidade, quer seja para o Wabi-Sabi, quer seja para essas preciosidades que a gente vai descobrindo nesse momento. E aqui no livro do Koren, ele diz assim, o estado de espírito Wabi-Sabi, preceitos morais Wabi-Sabi, onde ele diz, livrar-se de tudo o que não é necessário, ou concentrar-se no que é intrínseco, ignorar a hierarquia material ou qualquer hierarquia que seja, quer dizer, concentrar-se no que é intrínseco. Eu acho que a gente está começando a visualizar essas coisas. E nesse sentido, ler esse livro, eu já tinha lido antes, mas eu ler de novo esse livro foi algo uma percepção muito diferente nessa quarentena. Bom, obrigada. O próximo. Bom, obrigada. Muito obrigado pela sua aula, por esses comentários incríveis. É muito legal poder conhecer a origem do Wabi-Sabi com todo o seu conhecimento. A gente viu aqui, para quem está entrando na live agora, a professora Michiko contou um pouco do percurso desse conceito, dessa estética do Wabi-Sabi, né? Desde a geração do século VII, é isso, professora? O conceito começa a nascer no século VII, no século XII, na poesia. Depois ele ganha uma inversão semântica, quer dizer, algo que era negativo, que representava a ideia de coisas inacabadas, de coisas deterioradas, enferrujadas, passou a ganhar um valor estético positivo na poesia, na cerimônia do chá. Então é muito legal ver esse percurso estético dentro da cultura japonesa, de todas as artes japonesas, né? Depois a professora falou um pouco sobre o campo semântico do Wabi-Sabi, quer dizer, que conceitos estão envolvidos aí? Essa ideia de incompletude, de inacabamento, quais são as palavras que pertencem a esse grande universo do Wabi-Sabi, né? E ela mostrou alguns exemplos também do Wabi-Sabi na vida prática, na vida concreta, ou seja, ela mostrou como ele aparece num jardim, como ele aparece num papel que um artista ou um poeta utiliza, como ele aparece nas pedras, né, nos arranjos de jardinagem que podem ser feitos, enfim, no templo budista. Então, ela mostrou um pouco como aparece esse conceito na cultura japonesa. Quem perdeu o começo da fala da professora vai poder assistir novamente no canal do YouTube da Japan House São Paulo. Então, eu convido vocês, acabaram de entrar, fiquem e vamos agora partir para a conversa com o Gerson. Gerson... Posso complementar um pouquinho antes? Claro, por favor. Eu acho que da mesma maneira que o Wabi-Sabi ele vai mudando de semântica de uma cultura para outra, de um momento para outro, de um período para outro, ele pode mudar também, se transformar quando ele desloca de uma cultura para outra. E nesse sentido, eu acho que ouvir o Gerson, não é? Porque eu acho assim, o que é o Wabi-Sabi talvez não seja tão importante. O que é importante é o que o Wabi-Sabi pode fazer para que nós, brasileiros, possamos com ele produzir outros signos, né? E o Gerson, eu acho que é a pessoa
dedicada para isso. Foi essa a intenção da Japan House e da 451 ao convidar o Gerson para essa conversa, por ele ser um artista brasileiro que trabalha, que tem como referência estética o wabi-sabi. Vamos lembrar que o livro da editora Cobogó, que está saindo agora, foi escrito por um artista, um poeta americano, portanto, o Leonard Cohen não é japonês, né? Ele foi traduzido por uma editora brasileira, por uma poeta brasileira. A tradutora é uma grande poeta, premiada, inclusive, chamada Marília Garcia, que é uma pessoa muito sensível, e o Gerson, como designer, vai poder dar o testemunho dele sobre como isso aparece no olhar dele, tanto como designer, como um esteta, né? Uma pessoa que observa a beleza do mundo. Está com você a palavra, Gerson. Não sei se a Natasha quer fazer alguma observação. Não, acho que é exatamente isso. E acho que, além do Gerson ser um grande designer e ter também um grupo de estudo para debater o design, que eu acho que também é uma outra faceta dele muito interessante, de pensar o design num grupo de estudo com jovens designers que estão, enfim, no início de carreira, enfim. Também o Gerson voltou do Japão há não muito tempo, então acho que está tudo muito fresco na cabeça dele, e acho que vai ser muito interessante ouvir ele falar desse ponto de vista, e também a gente observar as obras do próprio Gerson com a Vírgula Ovo, dele e da Luciana Martins aqui nessa apresentação. Acho que vai ser um grande diferencial. Gerson, todo você. Ótimo, obrigado. Bom, antes de mais nada, obrigado pelo convite, estou adorando estar aqui com vocês. Obrigado, Natasha, obrigado, Paulo, Mitico. E antes de mais nada, eu queria dizer que eu fico assim, muito tranquilo de falar após essa apresentação incrível da Mitico, porque realmente ela nos contextualiza questões muito importantes para a compreensão dessa estética do wabi-sabi, que, inclusive, uma das coisas que a gente lê por aí em outros textos, e especificamente no livro do Cohen, e a Mitico também falou disso, é a dificuldade de apreensão desse conceito por nós ocidentais. E eu, realmente, como não sou um especialista no assunto também, assim, já aproveitei e aprendi muito aqui com essa colocação da Mitico. Bom, como a Natasha disse agora há pouco, eu estive no Japão o ano passado, em outubro. Foi uma viagem, eu fui junto com a minha sócia na Ovo, a Luciana Martins, também designer, e a gente queria há muito tempo ir para o Japão, e foi uma viagem que a gente tratou como uma viagem de pesquisa, não sobre design especificamente, mas, enfim, sobre vários campos. E uma das coisas que a gente escolheu, que a gente gostaria de conhecer, eram os jardins. E eu, especificamente, tinha muita vontade, sempre quis visitar a Vila Katsura, que eu vou, então, começar a apresentação com uma imagem, ou algumas imagens da Vila Katsura, que era o palácio de verão da família imperial do Japão, nos arredores de Kyoto, no século XVII. Foi construído no século XVII. Então, se quiser já colocar... já estamos vendo a apresentação? Sim, ok. Essa primeira imagem é uma das casas de chá da Vila Katsura. Só para contextualizar um pouco, essa vila era, então, como eu já disse, a residência de verão da família imperial, e o mais importante dessa vila é o jardim, e não exatamente a construção, mas o jardim, que foi, assim, construído ao longo de anos com uma grande elaboração. Uma das frases muito bonitas que se dizem sobre esse jardim é: a cada passo uma paisagem, como se querendo dizer que o jardim japonês não é um desenho para ser observado na sua inteireza, mas sim uma experiência para ser vivida
no percurso por esse jardim. E, então, espalhados por esse grande jardim, tem algumas casas de chá, porque era uma das atividades mais importantes que a família fazia ali em momentos solenes ou de receber alguém, e essa é uma das casas de chá. E me chama muita atenção justamente a simplicidade e o despojamento e a rugosidade que a gente vê nessa imagem, que são algumas ideias centrais dentro dessa estética do wabi-sabi. A próxima imagem, por favor. Esse é o interior de uma das outras casas de chá, essa um pouco maior, e ela dá vista para um lago, que do outro lado do lago também tem uma outra construção. E uma coisa interessante é que cada uma dessas casas de chá era construída estrategicamente num lugar para privilegiar, por exemplo, o luar no outono, ou o entardecer na primavera. Enfim, eram pontos de observação para fenômenos da natureza e, sobretudo, em relação à Lua. Esse jardim é tido como uma grande homenagem à Lua. Então, mais uma vez, aí a gente vê também, né, a simplicidade e o despojamento e a beleza dessa construção. A próxima, por favor. Aí, então, uma vista muito impressionante desse jardim. Lembrando que vamos dizer, podemos chamar assim, o paisagismo desse jardim é uma construção. Não é, a gente não está olhando para uma mata, isso é uma construção que foi pensada, concebida por um artista paisagista. E uma outra coisa bonita também que se diz sobre os jardins japoneses é que eles, claro que é uma metáfora, mas que eles são mais naturais que a natureza. Eu acho essa ideia forte. A próxima imagem, por favor. Bom, aí não podia deixar de colocar essa imagem para contextualizar. Então, isso é a residência, a edificação principal da Vila Katsura, e todo esse conjunto de arquitetura, paisagismo, jardins da Vila Katsura foi algo central para os precursores do modernismo europeu. Vários arquitetos e pensadores da arquitetura viajaram para o Japão e visitaram esse lugar, e quando visitaram ficaram muito impactados pela estética e pelos conceitos arquitetônicos, espaciais, de utilização do material presentes aí. E assim, a título de comparação, só para a gente pensar que nesse mesmo momento em que a família imperial do Japão construía a Vila Katsura, na França se fazia o Palácio de Versalhes, que é uma noção completamente antagônica, né, de beleza, de sofisticação. Enfim, essas duas construções são contemporâneas, aproximadamente. A próxima imagem, por favor. E esse é um dos pontos mais importantes e mais reverenciados dessa Vila Katsura, e é o deck de observação da Lua. Justamente ela dá para um trecho do lago, e onde era o ponto de vista ideal para se ver o luar no outono, que era um momento muito especial ali, dessa natureza toda. E isso, então, é o deck de observação para reverenciar o luar no outono refletido no lago. E chama muita atenção
o despojamento, a simplicidade, né? Entendendo que isso enfim, foi uma coisa construída, enfim, para a família imperial. E a pureza dessa construção, essa madeira bruta que pousa ali sobre pedras irregulares, mesmo a dimensão desse deck, a total falta de grandiosidade é uma ideia muito importante nesse lugar. Quer dizer, o que é grandioso ali é a lua e não o deck para observar a lua. Sim, pode passar para a próxima imagem. Aí já não é mais na Vila Katsura, isso é um detalhe de um jardim em Tóquio, do Museu Nezu. E eu quis mostrar essa imagem porque, para mim, ela fala muito bem desse aspecto do Wabi-Sabi, que é incorporar o tempo. Então, essa pedra aí, essa escultura de pedra plantada no meio do jardim, e isso é algo que a gente vê com alguma frequência nos jardins japoneses, e aí ela está inteira ou quase inteira tomada por esses musgos, mostrando justamente a ação do tempo e como a matéria incorpora a ação do tempo ao invés de rechaçá-la. Pode passar para a próxima, por favor? Aí, um detalhe que me chamou muita atenção quando eu vi lá pela primeira vez, é nesse mesmo jardim, depois eu vi em alguns outros jardins uma série dessas cerquinhas de bambu para proteger o caminho da área verde, e me chama a atenção pela beleza, pela simplicidade e pela escolha de um material natural, em oposição à escolha de um material, por exemplo, uma grade metálica, ou algo, enfim, construído de forma a demarcar mais, assim, de forma mais forte a separação entre os espaços, e aí eles fazem essa escolha por essa linha do bambu que é só contorcida ali para formar o arco, e é quase como se, assim, um pedido de licença para entrar com a mínima intervenção possível no sentido de demarcar essa separação entre o caminho e a área verde. Mas para a próxima, por favor. Aí uma imagem também, né, de um dos inúmeros jardins de pedra, ou jardim seco, ou jardim zen, acho que há vários nomes aí para falar desse tipo de jardim. A professora Mitiko até mostrou também um maravilhoso na sua apresentação. E acho que esse tipo de jardim e a utilização da pedra também fala muito de um aspecto que é a aceitação e a incorporação e até, assim, a homenagem às formas da natureza. Não são esculturas. Essas pedras, elas não foram manipuladas para ter essa forma. É a forma bruta, é a forma da pedra. E essa é justamente a beleza e talvez a grande sabedoria que consiste na construção desse jardim, é a disposição das pedras numa determinada área, né? E, enfim, o resultado disso é uma coisa sensacional. A próxima, por favor. Isso aí é uma outra vista desse mesmo jardim, que mostra já o outro lado dele, com uma área formada por esses relevos cobertos por musgos. E esse é um jardim que tem uma particularidade
que ele mistura elementos secos e elementos molhados, verdes. Isso não é uma coisa muito frequente nesse tipo de jardim no Japão. Ok, pode passar, por favor. Isso é uma escadaria e uma ponte num templo em Kyoto. E eu escolhi mostrar essa imagem. Bom, esse lugar realmente é muito, muito bonito, mas essa cena, para mim, fala de uma outra ideia importante dentro da estética wabi-sabi, que é a convivência harmoniosa entre a construção do homem e a natureza. A próxima, por favor. Essa imagem, então, encerra essa apresentação de imagens do Japão, e esse é um lavatório para as mãos. Acho que em todos os templos que a gente entra no Japão tem algum tipo de lavatório para as mãos. E até, enfim, essa imagem é mais significativa ainda, né, nesses tempos de pandemia, de Covid, em que lavar as mãos ganhou uma importância muito grande. Mas me chama a atenção a qualidade estética desse lavatório. É muito perfeito, assim, a forma cilíndrica, geométrica, com quadrado no meio, mas ao mesmo tempo ele traz toda a rugosidade e a expressão do material. Essa forma tão singela como esse encanamento de bambu é colocado aí para levar a água até o lavatório. Não sei se dá para ver na imagem, mas tem ainda uma espécie de pequena concha feita também de bambu, onde você pega ali a água, então, para lavar as mãos. Essa peça, assim como tantas outras que a gente vê no Japão, condensam essas noções de extrema simplicidade e despojamento com uma grande sofisticação da ideia, sofisticação do detalhe, mas que está colocado de forma muito despretensiosa, muito despojada. E, enfim, é algo que realmente nos impressionou muito, a mim e a Luciana. Gerson, pode passar para encerrar, tá bom? Ótimo, ok. Então, pode passar adiante, por favor. Ok, aqui eu queria mostrar, então, uma pequena seleção do que é o nosso trabalho, de forma nenhuma a título de ilustração de ideias do wabi-sabi, mas como uma espécie de diálogo, vamos chamar assim. Essa é a cadeira trapézio. Pode passar para a próxima imagem, por favor? São outras vistas dela. É uma cadeira que a gente desenhou tentando juntar essa extrema simplicidade, a pureza da madeira, o rigor do desenho e, ao mesmo tempo, uma certa visão de delicadeza, de movimento gráfico dentro da peça. A próxima imagem, por favor. Sim, esse é um conjunto, chama Campo. Aí existem duas versões. Essa é a versão feita de concreto. Esse é um concreto pigmentado na própria massa do concreto com pigmentos minerais. Então a gente tem aí essas 5 cores e é uma peça modular em que ela pode assim tanto ser usada uma peça quanto uma grande instalação. Existe uma também, talvez algumas pessoas conheçam,
no Parque Ibirapuera, na entrada do prédio da Fundação Bienal, tem lá uma grande instalação dessas peças, e ela se chama Campo, entre outras coisas, porque tem uma ideia de... Claro que não de forma literal ou figurativa, mas tem uma ideia de relevo, de campo, nesse sentido também de campo como área, de algo que vai se construindo e se estendendo no espaço. E também aqui fica é muito presente a ideia da instabilidade no sentido, quer dizer, as peças são super estáveis, cada uma pesa 70 quilos, mas da instabilidade no sentido dela poder ser reconfigurada de acordo com o espaço e de acordo com a utilização que as pessoas fazem dela. E, bom, pode passar para a próxima, por favor? Essa é uma outra peça também feita no mesmo material, mesmo concreto pigmentado, com tampo de madeira, e essa série se chama Aparadores Concreta, e eu selecionei essa ideia, essa peça para mostrar, além do material, eu queria também mostrar esse grande balanço, essa projeção, quase como uma ilustração dessa noção física da instabilidade, do desequilíbrio, talvez da assimetria a qual a professora Michiko se referiu na apresentação dela. Também são peças independentes que podem ser recombinadas de várias formas. A próxima, por favor. Aí a gente então tem 3 peças, tem a poltrona paralelas, um mancebo filhote e um carrinho que chama Odessa. Podemos passar para a próxima? Essa é uma linha composta por várias peças, e essa linha ela foi desenhada quase como para formar essa imagem, assim, para formar essa imagem musical aos moldes de uma escrita musical, de uma partitura. São várias peças independentes que formam nessa imagem aí uma frase. A gente tem, né, uma luminária, uma escrivaninha, um aparador, uma outra estante objeto e, por último, um banco. E eles mesclam muitos materiais, madeira, concreto, acrílico, tecido, formando essa frase. A próxima, por favor. Aí a gente tem um objeto, é um cabideiro que se fixa à parede, se chama esferas, e são simplesmente essas esferas de diferentes tamanhos de madeira maciça, de jequitibá. A próxima, por favor, que é a última imagem. Aí tem um conjunto, então, de várias peças. Tem a mesa praça, o filhote e a Odessa que nós já vimos lá atrás, o grafia, que é aquela peça que aparece na parede, que é pensada mesmo como uma escrita, o sofá-jardim no meio, que é uma ideia de um quase paisagismo, as mesas margens que estão aí no primeiro plano, com esse desenho todo orgânico, e a peça individual ali no lado direito é um banco cavalinho, que é de madeira maciça e cobre. E, bom, acho que com isso, então, eu encerro aqui a apresentação. Paulo, devolvo a palavra a você. Maravilha, Gerson. Desculpe. Muito obrigado pela sua apresentação e parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. Parabéns, porque é um trabalho muito bonito e que tem realmente um diálogo em termos de volumes e de desenho e de materiais, né? Eu mesmo já pude me sentar em algumas peças que você produziu, aquelas peças grandes, como é que chamam? Campo. O campo que tem ali naquela casa do parque, na Casa de Cultura do Parque, ali na Parque Vila Lobos. Eu conheci algumas das suas peças, elas têm essa rugosidade também que você
mencionou no começo em relação ao Wabi Sabi. Eu gostaria de ler aqui algumas intervenções do nosso público que estão falando aqui com a gente no chat do YouTube. A gente tem várias pessoas dando aqui vários pontos de exclamação, que maravilhoso, muito lindo, sensível demais. Estamos todos aprendendo a nos concentrar no intrínseco, no essencial. Muito bonito, obrigado, professora Mitico. Aí isso foi a Lipe Lima, o Lipe Lima que falou. O Rodrigo Tejada falou aqui, não lhes parece que o investimento em estética arquitetônica, o Wabi Sabi, contradiz o sentido do Wabi Sabi por dispor intencionalmente de algo que deveria ser despropositado? Então é uma questão interessante sobre será que a gente pode emular o Wabi Sabi? Será que ele é uma coisa que pode ser produzida ou ele só pode ser produzida pelo tempo, pela natureza, pelo desgaste natural? É uma questão que fica. Aí a Ana Lígia está falando aqui, Michiko Sensei, sempre maravilhosa, obrigada pela aula. O Vinícius Garcia Pires, que é o nosso querido membro do clube de leitura da Japan House com a 451, está comentando aqui, ele fala, de algum modo alentador pensar que esse momento pode criar um espaço para uma outra sensibilidade ao olhar para o mundo. Então, tem muito a ver com esse negócio de por que o Wabi Sabi combina com esse nosso tempo, né, em que a gente tem que olhar para as coisas imperfeitas, incompletas, para as coisas que contam uma certa história, né, os objetos que contam a sua própria história. O André Abukawa falou, professora Mitico, essa oposição entre a busca da perfeição e apreciar a imperfeição, a convivência entre o antigo e o futuro altamente tecnológico que vemos no Japão, é uma marca da cultura japonesa? Também é uma pergunta que me veio à cabeça, né? Será que esse contraste entre o Wabi Sabi e a cultura do acabamento excelente que a cultura japonesa tem, né? Tudo que o Japão produz, muito da arte, tem muito de uma perfeição estética, de uma lisura, de um acabamento que parece ser contraditório com o Wabi Sabi. Será que é? O Cláudio Curita comentou que aqui foi inspiração para a construção do pavilhão japonês. Imagino que seja o templo que você mostrou para a gente na sua viagem ao Japão. Bom, tem uma pessoa, a Laura Braga diz que quer toda a casa dela decorada com as coisas da Ovo. Que ótimo. Já tem um caminho, né? E a Lídia Rocha está dizendo aqui, acho muito interessante essa linha visual que o Wabi Sabi promove e a conversa entre os produtos apresentados pelo Gerson de Oliveira. Então, é muito legal poder ter também a interação do público. Eu queria agradecer a todo mundo que está nos assistindo e quem acabou de entrar, por favor, assista o começo. A professora Mitico fez uma exposição incrível sobre a história desse conceito Wabi Sabi, né? Esse conceito das coisas imperfeitas. Natasha, eu queria passar a bola para você agora, fazer uma pergunta para a professora Mitico ou para o Gerson, não sei para quem você quer perguntar. Obrigada, Paulo. Realmente as duas apresentações foram incríveis e muito complementares, acho que foi uma boa junção e não conheço nenhum mediador melhor do que o Paulo. Preciso aproveitar para colocar isso. Também quero minha casa decorada inteira com os móveis da Ovo. Eu acho que de muitas coisas que a gente tratou, considerando o nosso momento atual, fiquei pensando numa frase que eu li justamente no livro, que fala que para experimentar o Wabi Sabi é preciso diminuir o ritmo, ter paciência e olhar bem de perto. Se isso seria uma tendência do design e se agora seria uma boa ocasião de retomar de alguma forma esses conceitos todos que estão em torno do Wabi Sabi, numa lógica de consumo consciente, de valorizar mais essas marcas do uso, em vez de simplesmente substituir coisas antigas por coisas novas de forma frenética. Então, enfim, queria ouvir um pouco a opinião de vocês sobre isso. Mitico, por favor.
Então, eu começo primeiro respondendo a pergunta do Paulo, que eu acho que, e também do público, eu não consigo saber exatamente o nome da pessoa, agradeço as perguntas, e que o Japão, ele tem uma coisa muito contraditória, não é? Porque a gente tem o tradicional japonês, existem a Era Edo, 1603 a 1868, e uma boa parte desse período isolada, né, o país isolado, sem abrir os portos para as nações estrangeiras, e depois vem a ocidentalização. E com a ocidentalização, o Japão começa, por exemplo, a racionalizar tudo que para eles não era encaixado no sistema lógico racional, né? Então o wabi-sabi, o ma, enfim, esses conceitos teriam que ser explicados verbalmente para um público ocidental. E nesse sentido, o Japão vive momentos de, hoje, uma coexistência do tradicional com o ocidental e, ao mesmo tempo, uma coexistência do contraditório. Então, quando o arquiteto Ito Teiji, um dos arquitetos famosos do Japão, ele diz, olha, nós precisamos reaver o wabi-sabi, porque hoje em dia não é mais a madeira, a pedra, mas são outros materiais que estão entrando. Então, o wabi-sabi também, ele começa a se transformar, né? E então eu acho que teve uma pergunta em que existiu como coexistir o Japão tecnológico e o Japão tradicional. Coexiste e às vezes de uma maneira muito problemática, né? E às vezes de uma maneira harmoniosa. Agora, uma outra pergunta da Natasha, eu acho que esse é o momento para a gente desenvolver outras sensibilidades e perceber as pequenas coisas, né, que a gente não tinha tempo ou não tinha disponibilidade espiritual para perceber. Gerson. Gerson, você está com o microfone mudo. Ok, voltou? Tá, ok. Não, eu estava dizendo que como a professora Mitipa já respondeu tão bem a pergunta colocada pelo público, eu vou passar então para essa questão que a Natasha traz, né, trazendo para esse nosso momento atual. E duas coisas eu penso a esse respeito. Apesar de que o nosso momento ainda ele é, enfim, para a gente agora tão, enfim, turbulento e turvo que é difícil realmente ter alguma ideia muito clara a respeito daquilo que a gente está vivendo, das consequências que isso pode trazer para a gente. Mas eu penso aí na relação com a natureza, né, trazendo para o assunto, para o tema do wabi-sabi. E fazendo uma digressão aqui, quer dizer, lembrando também que o wabi-sabi, assim como outros conceitos e outros conceitos estéticos particularmente, não são receitas de bolo, não são bulas, não são esquemas rígidos que a gente tem aqui, né, trabalhar para ilustrar esses conceitos. Eles são, muitas vezes, molas propulsoras de ideias, de caminhos e de desenvolvimentos. Mas uma das ideias importantes contidas nessa estética do wabi-sabi é a relação com a natureza. E eu acho que um dos pontos que
estão no pano de fundo disso que a gente está vivendo hoje, especificamente, a partir da quarentena e pandemia e tudo isso, tem algo da nossa relação da natureza que está colocado em xeque. É um vírus, é uma doença, o contato entre as pessoas, o contato físico é risco. Então, tem uma série de coisas aí que eu poderia enumerar que falam dessa relação com a natureza. Então, eu teria muita dificuldade em saber assim, para onde isso aponta, para onde vai, mas eu acho que dá para a gente pensar que a nossa relação com a natureza está sendo colocada em xeque. A gente está tendo que repensar essa via. E aí eu queria aproveitar o gancho aqui para ler uma frase que eu tinha separado, que não tem nada a ver diretamente com o Abissab, nem com esse livro. É uma frase do Lévi-Strauss, num livro que se chama A Outra Face da Lua, que é um livro de escritos sobre o Japão, que é um livro maravilhoso. E ele eu coloquei uma cola aqui para eu ler. Bom, nessa viagem, ele se dedicou muito a pesquisar, entrevistar e conhecer artesãos trabalhadores de vários tipos, assim, tintureiros, costureiros, cozinheiros, uma infinidade. E esse foi o foco do recorte dele ali. E aí ele diz o seguinte: dos artesãos tirei preciosas informações sobre a representação que fazem os japoneses do trabalho, não como ação do homem sobre uma matéria inerte ao modo ocidental, mas como execução de uma relação de intimidade entre o homem e a natureza. E eu acho que assim, eu acho essa ideia muito poderosa, e acho que talvez aí tenha uma chave de algo que a gente possa pensar, né, para o nosso futuro, essa relação no trabalho e na vida, incorporar e não tentar agir como se estivéssemos agindo sobre uma matéria inerte. Posso complementar? Por favor, por favor. Pegando a fala do Gerson, essa relação de intimidade entre homem e natureza se faz porque o japonês se sente como parte integrante da natureza, sempre. Eles têm um respeito enorme pela natureza, como também temor, né? Porque a natureza é muito violenta para os japoneses, como a gente sabe. Mas também um respeito, mesmo porque o shintoísmo, que é a religião animista original japonesa, considera que os deuses, múltiplos deuses, eles aproximam dos homens por intermédio dos elementos da natureza. Por isso, a árvore é divina, certas árvores são divinas, a cachoeira pode ser divina, a montanha é divina. Por isso, o Monte Fuji é tão respeitado, é tão sublime, não é? Então, o homem é parte integrante da natureza. Diferente do Ocidente, em que a natureza ela existe para ser conquistada, né? Vem a palavra natureza vem do grego physis, e física seria o estudo, o conhecimento da natureza. Ele quer conhecer a natureza. Enquanto que no Japão, a natureza, ela se escreve shizen, ela é shizen, e se escreve por si mesmo, tal qual aparece. Então, a natureza é o que existe tal qual ela é. E o homem fazendo parte dessa natureza. Então, a relação homem-natureza, ela é completamente diferente. E no caso do artesanato, o artesão, ele se diz mushin. Mushin significa não mente.
não coração, escreve não coração numa tradução literal, mas significa não mente. Isso quer dizer que o artesão, ele não pode ficar pensando, ter pensamentos individuais, não. Ele tem que se tirar a mente e se sentir tão integrante da natureza que ele, como membro da natureza, produz aquela obra. Né? É um pouco isso que eu quis complementar na sua fala, que eu achei super bonito. Muito bem, eu queria registrar, a gente tem aqui mais um comentário do nosso Carlos Hideaki Fujinaga, que é um assíduo também frequentador do nosso clube de leitura. Ele está comentando aqui sobre a foto que o Gerson mostrou daquele poço, né, de água para lavar as mãos. Ele fala, curioso o kanji escrito no local de lavar a mão do Ruianji, né, perdão aqui pelo meu japonês. Ele fala, a mim basta saber aquilo que é suficiente. Né, parece que tem um dístico ali, um lema colocado ali na fonte, que é bem wabi-sabi, né? A mim basta saber aquilo que é suficiente, né? Parece que traduz. Eu não sei se você, Gerson, tinha consciência dessa inscrição que está não. No seu... não tinha, e foi ótimo que ele chamou então a atenção para esse detalhe. Eu fotografei mais com o olho realmente no objeto, mas que ótimo que tem ainda esse dado. Legal. Eu queria fazer uma pergunta inspirado no Lévi-Strauss que você mencionou. O Lévi-Strauss foi um grande antropólogo francês que decifrou como os mitos funcionam nas diferentes sociedades, né? E ele, estudando as máscaras africanas, ele intuiu que se existia uma máscara, por exemplo, que tinha os olhos saltados e a boca para fora e as maçãs do rosto ressaltadas, com certeza deveria existir uma outra máscara que fosse o contrário daquela, que tivesse os olhos fundos, que tivesse a boca menor, que tivesse o rosto mais plano, com menos ângulos, né? Eu queria perguntar para a professora Mechiko, qual é o conceito oposto ao wabi-sabi em japonês? O que é o contrário do wabi-sabi? Como é que se diz isso e como é que está esse jogo na cultura da estética japonesa? Porque, né, eu falei isso agora há pouco, o Japão é um país que é conhecido pela limpeza, pela higiene, pela limpeza estética mesmo, pela lisura dos materiais, né? E como é que dialoga esse desejo de limpeza com essa apreciação do desgaste natural das coisas? Bem, eu acho assim que o contraditório ele aparece na cultura japonesa como um todo. Por exemplo, no jardim do Katsura-Rikyu, Palácio Katsura que o Gerson mostrou, tem o wabi-sabi, tem sim, mas tem um autor coreano que diz, poxa vida, mas o jardim é todo planejado, é todo artificial. Onde está o wabi-sabi? Onde está essa coisa despretensiosa, né? Que também foi uma das perguntas de uma pessoa que está nos assistindo, e eu acho que na sociedade, na cultura, existe sempre os dois lados, né? Existe a imperfeição, mas os japoneses são perfeccionistas ao extremo, né? Por isso que eles são ótimos nas obras artesanais. Então existe a imperfeição em certos aspectos, mas perfeição em outros aspectos. Existe essa questão da limpeza, não é? Na rua do Japão não tem nenhum lixo, porque existe um hábito cultural do lixo, você jogar no lixo. E, por outro lado, você tem essa coisa que a nós
parece um pouco sujo, que é o registro temporal das coisas nos objetos. São duas coisas diferentes, provavelmente uma com uma tradição mais antiga e uma influência mais ocidental, não é? Mas eu acho que essa combinação dos opostos, ela é existente em qualquer cultura. Você, Gerson, viu algum tipo de essa oposição, essa tensão na sua viagem ao Japão? Você viu acontecer visualmente na sua viagem de pesquisa que você fez? Sim, muito. Assim, eu fiz aqui um recorte que eu mostrei de templos, de uma construção do século XVII, enfim, coisas mais antigas. Mas também a gente não pode esquecer que um dos pontos muito fortes da cultura japonesa hoje é a sua arquitetura. A arquitetura contemporânea, aquilo que é projetado e construído hoje no Japão por grandes arquitetos como, enfim, a dupla do Sanaa, Tadao Ando, Kenzo Tange, só para dizer alguns, citar alguns nomes muito importantes, e ali nas obras desses grandes arquitetos, assim como também na rua, nas cidades, nos equipamentos, muitas vezes você não vai ver nada do acaso, da rugosidade, da imperfeição, etc. Como eu disse, acho que esse conceito estético, ele não é um ditame, não é uma regra a ser seguida, ele é só uma forma de pensamento que se complementa com várias outras. E uma coisa que impressiona no Japão é como essas coisas convivem extremamente bem. Enquanto a Michiko estava falando agora, me ocorreu uma ideia que talvez, dentro desse contexto em que a gente está conversando aqui, perfeição e imperfeição não sejam opostos, mas talvez sejam diferentes aspectos de uma mesma coisa que se combinam. Claro que se a gente for olhar no dicionário, perfeito é o contrário do imperfeito, mas talvez dentro desse contexto a coisa ganhe outras nuances, outras camadas de leitura. Desculpa, eu esqueci de responder a essa sua pergunta, Paulo. Existe um pesquisador que se chama Matsuoka Seigo, e ele diz assim, que o wabi vem do hinabi, e que o hinabi é o oposto do miyabi. Então, existe o miyabi, o miyako quer dizer metrópole, que na época era Kyoto. Então, Miyabi é todo aquele esplendor que existia na capital, que era Kyoto. E o Hinabi é algo que existia nas montanhas. Né? Então, toda a sofisticação, tudo que é elegante no sentido do requinte material, luxuoso, vistoso, isso pertence a Miyabi. Né? Também existe hoje em dia essa estética chamada Miyabi, tá? Que no ver deste pesquisador, e também acho que é isso, é o contrário do wabi-sabi, de onde se origina. Mas também existe uma palavra chamada kazari. Tem o Tsujinobuo, é um dos autores que escreve sobre a estética do kazari, que é a estética da ornamentação. E ele diz, olha, se vocês pensam que o Japão é só o wabi-sabi,
não é nada disso. O wabi-sabi, a estética zen budista, é tudo que os ocidentais adoraram e transformaram isso como símbolo do Japão, mas o Japão não é só isso. O Japão tem um lado do kasari, da ornamentação. Se você vê um kimono maravilhoso, aquilo é tudo ornamentado, né? Uma pintura no corpo de uma mulher que custa quase o preço de um quadro, e que é uma pintura feita à mão ou bordado, enfim, é algo que existe na cultura japonesa. Inclusive, ele diz, tinha uma época que levou-se as pinturas para a China, e a China disse, olha, nossa, como o Japão é ornamental, tudo cheio de ouro. Tem a escola Kano, por exemplo, que faz a pintura, uma pintura muito vistosa, toda folheada a ouro. Então, a gente tem que entender que o Japão, ele não tem só a estética wabi-sabi, mas tem a estética miyabi, tem a estética do kasari. Já estão aí outros assuntos para a gente fazer mais lives, né, Natasha? Miyabi, qual é o outro? Desculpe. Kasari. Maravilha, isso é muito legal, é muito rico a gente conhecer esses conceitos que a gente até, acho que como toda boa poesia, a gente reconhece, né? São sentimentos poéticos que a gente, ao ouvir a senhora falar conceitualmente sobre eles, a gente reconhece a nossa experiência pessoal, a nossa sensibilidade nas situações em que a gente viu o wabi-sabi, né? A gente está precisando encerrar a nossa... Né? Como? E a gente se inspira bastante, eu acho. Totalmente. Inclusive, eu ia te perguntar, Natasha, que eu tinha uma pergunta para você, não sei se isso é impróprio aqui na nossa live. Veremos, qualquer coisa a gente corta a conexão. Eu reparei que a própria fachada da Japan House São Paulo, na Avenida Paulista, está ganhando tons de wabi-sabi, porque ela tem, quem não conhece, é uma construção que ganhou uma fachada de madeira muito bonita, japonesa, e que foi muito... E que com o tempo, né, Natasha, está se desgastando um pouco. Como é que é? Qual é a política de vocês em relação a essa? Justamente essa. É engraçado porque houveram algumas discussões a respeito disso, inclusive. Tem sempre aquelas pessoas que acham que tem que restaurar ou limpar ou manter polido, né? Essa conversa toda sobre o wabi-sabi me lembrou, inclusive, aquele livro Em Louvor da Sombra, do Tanizaki, que a gente discutiu em tantos âmbitos diferentes já. Então, houveram alguns questionamentos de vamos fazer uma revitalização desse Hinoki, dessa fachada de Hinoki. A Japan House é um projeto arquitetônico do Kengo Puma, em parceria com a FGMF, que é um escritório paulistano, e eles fizeram justamente essa fachada de Hinoki, e a ideia é que essa madeira tenha essa marca do tempo, sem dúvida, quer dizer, na concepção japonesa do assunto, é essa visão. Então, a gente, por enquanto, enfim, faz eventualmente manutenções, mas nada de intervenções para que ela tenha cara de nova, não é essa a ideia. E isso é uma coisa que é uma prática na área de restauro também de obras de arte. A gente percebe que houve uma grande mudança. Antigamente, o restauro de obras de arte se fazia de forma a tentar voltar a ser igual ao original, ou ficar melhor do que o original, ou ficar o mais perfeito possível. E depois houve uma mudança nessa linha conceitual de restauro de obra de arte, para deixar bem demarcado o que é uma intervenção posterior nesses restauros, que eu acho que também segue essa mesma lógica, e acho que é, mais uma vez, essa valorização da memória e da história de cada peça que a gente deve levar em consideração. Maravilha. Diga, enfim, por favor. Não, eu ia dizer justamente, provavelmente, o que você também vai dizer, porque a gente está muito afinado. Eu ia falar sobre agradecer muitíssimo esse encontro e aproveitar a ocasião para falar sobre o nosso próximo livro do Clube de Leitura, explicar aqui um pouco que a gente mantém o nosso Clube de Leitura, que é um encontro presencial, a gente migrou ele para as plataformas digitais por hora, que não é o caso desse encontro de hoje. Esse encontro de hoje realmente era um bate-papo aqui, mas queria que você aproveitasse a deixa também para falar do próximo livro do Clube de Leitura.
Muito bem. A gente tem esse clube de leitura que funciona todo mês. Eu e a Natasha escolhemos um livro, um grande livro da literatura japonesa, seja clássico, seja contemporâneo, e a gente discute com os nossos participantes do clube de leitura. Normalmente é um número limitado, porque é a capacidade da sala onde a gente realiza esses encontros lá na Japan House, mas agora com o formato de live, a gente vai poder discutir talvez com um público mais amplo. Eu não sei como vai ser a mecânica. Eu queria convidar todos para participar do nosso próximo encontro, então, do Clube de Leitura, que é o primeiro dessa nova temporada, que vai acontecer na última quinta-feira do mês de junho. Vai ser no dia 25 de junho, às 7h, aqui no YouTube da Japan House. Não é, Natasha? É isso mesmo? O local é este, né? Eu acho que é uma plataforma de Zoom, acho que tem que se inscrever, mas partes técnicas realmente não é meu forte, mas a gente anuncia sempre nas redes sociais, então quem seguir a Japan House São Paulo vai ficar sabendo das informações todas do passo a passo para entrar. Exato, a gente vai anunciar então toda a mecânica de inscrições e tal. Quem quiser saber qual é o nosso livro do mês, eu vou anunciar aqui agora. É um clássico da literatura japonesa, que a professora Metiko certamente tem muito a falar sobre ele, que é As Trilhas Longínquas de Oku, do Matsuo Basho, que é o grande mestre do haikai, né? E que é um escritor central na literatura mundial, e que nesse livro narra algumas viagens que ele fazia a pé. Então a gente escolheu esse livro porque ele dialoga muito com essa ideia nossa também de quarentena, da gente estar todo mundo recluso, sem poder caminhar, sem poder sair. Nós vamos falar sobre a arte de caminhar, a arte de fazer poesia caminhando, de ler, né? E o nosso convidado para esse encontro vai ser o Leonardo Frois. Leonardo Frois, para quem conhece, é um super autor de poesia, um autor assim que magnetiza as plateias. Eu pude convidá-lo como curador da Flip, e ele paralisou aquele auditório de 800 pessoas, ficou falando sozinho, não tinha nem outro escritor ao lado dele, e é um grande autor. Então ele vai participar por streaming também, lá de Petrópolis, onde ele mora, e a gente vai então conversar sobre o Basho. Então todos convidados. O livro do Basho, ele está publicado pela editora Escrituras, tá? Então chama As Trilhas Longínquas de Oku. Nós vamos divulgar nos canais da 451 e da Japan House São Paulo algumas informações sobre esse livro. Não sei, Natasha, se você tem mais algum recado, se os nossos convidados também querem fazer algum comentário. Não, só mesmo agradecer o convite, dizer que eu adorei a conversa e foi ótimo. Obrigado. Muito obrigado, parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. Também quero agradecer o convite. Eu sempre tenho uma vontade, um interesse muito grande em divulgar a arte e a cultura japonesa, porque eu acho que o Brasil é o país que tem maior número de descendentes de japoneses e imigrantes japoneses, e a Japan House veio então com um papel importantíssimo para fazer essa divulgação, porque existia pouco canal para se fazer isso, mesmo para estudar a arte japonesa, é só na Universidade Federal de São Paulo, que eu saiba. Então, eu acho que é uma grande oportunidade e eu agradeço muito, então, por esse convite. Muito obrigado. Super obrigada novamente, gente, foi maravilhoso mesmo, sabia que ia ser. Obrigada. Muito bem, então essa foi a primeira live oficial da Japan House São Paulo, aqui na plataforma do YouTube. Agora ninguém mais nos segura, né? Exatamente. Muito obrigado a todos pela presença, pela audiência. Eu queria lembrar também a quem está ouvindo que a editora Cobogó, que é a editora do livro Wabi Sabi, oferece a todo mundo que estiver assistindo aqui um desconto para a compra do livro. Então, basta olhar nas nossas redes sociais aí da Japan House e da 451, tem as instruções para você fazer valer esse desconto de 40% na compra.
E também, quem for assinante do Clube 451, que é o nosso clube do livro, um clube do livro que a revista tem, esse mês é o Wabi Sabi, o livro. Então, quem assinar hoje ou quem assinar até o final do mês vai receber o livro mais a revista 451. Essa live vai ficar disponível a todos aqui no YouTube da Japan House, não é mesmo, Natasha? Sim. E a Japan House está preparando várias atividades online, que eu sei que a Natasha me contou, alguma coisa pelo menos. Então, eu queria convidar vocês a ficar de olho na programação da Japan House, porque mesmo quem está fora de São Paulo agora tem a oportunidade de conhecer esse centro cultural, como a professora Michiko falou, que traz uma oportunidade única, uma janela aberta para uma das culturas mais interessantes que a gente dialoga aqui no Brasil, né? Muito obrigado a todos pela presença. Natasha, você quer fazer um encerramento? Não, acho que seu encerramento foi perfeito. Legal, gente. Muito obrigado, então. Cuidem-se a todos. E o Wabi Sabi agora é a nossa nova filosofia para esses tempos de quarentena. Boa noite, gente. Obrigado. Boa noite.